Então, esse é um vídeo que vai mostrar como é que vocês vão fazer a simulação de circuitos amplificadores e filtros ativos, tá? Circuitos com amplificadores operacionais. Aqui eu tenho um circuito de exemplo, que é um amplificador na configuração não inversora. Por que ele é um amplificador não inversor? Note que a entrada em fonte de tensão alternada está sendo aplicada aqui no terminal positivo, né, na porta não inversora do amplificador, e a realimentação aqui na porta inversora. Circuito que eu estou usando, configurei ele com um amplificador LM741, tensão de entrada, fonte senoidal, estou utilizando amplitude de 1 volt, vou alterar para 0,5 volt de pico. Aqui o meu circuito, o ganho dele vai ser 11, né? Eu tenho R2 de 10K, R1 de 1K, 10K dividido por 1K vai dar 10, mais 1, né, do ganho da configuração não inversora, então eu tenho um ganho de 11. Deixa eu alterar aqui para, em vez de 500 mV, vamos botar 100 mV. Fica mais fácil de analisar, a gente observar a amplificação. Aqui na entrada eu tenho um circuito de um filtro passa alta, que é composto por esse capacitor C1 e esse resistor R3, que é para limitar a resposta em frequência, né, em baixa frequência do amplificador. Isso geralmente é feito em amplificadores de áudio para não ter a possibilidade de passar corrente contínua aqui para o amplificador, para ele não amplificar a corrente contínua. Pense, né, caso ocorra um problema. Você liga a entradinha do amplificador aqui, o cabo dela, ao invés de ligar na saída de som do notebook, liga numa entrada de microfone que tem uma tensão aplicada, né? Essa tensão corrente contínua, se não tiver esse capacitor bloqueando, ela vai passar, vai ser amplificada, né? Vamos supor que tenha 1 volt, amplifica por 11, vai sair 11 volts corrente contínua, e aí vai queimar o alto-falante, o fone de ouvido que está ligado nesse amplificador. E aí esse arranjo aqui acaba formando um circuito passa alta, para a gente limitar a resposta de baixa frequência do amplificador. Aqui eu coloquei um voltage pin, renomeado para out. Voltage pin aqui a gente vai em meters, voltage pin, que é para observar isso aqui na simulação. E como é um amplificador operacional real, a fonte de alimentação tem que ser aplicado tensão de alimentação no amplificador operacional. Aqui terminal positivo da fonte de alimentação, aqui terminal negativo. Como esse circuito aqui vai ser um amplificador, eu vou trabalhar com tensão simétrica positiva e negativa. Eu vou trabalhar, né, com um senoide parcela positiva e parcela negativa. Então nós precisamos de uma fonte simétrica para poder ter tensão positiva e tensão negativa. E é isso que eu estou fazendo aqui deste lado. Nós temos duas fontes de tensão contínua e essas fontes, o arranjo delas em série está fazendo uma fonte simétrica, ou seja, uma fonte que eu tenho tensão positiva e negativa e 0 volts. Como é que a gente faz essa fonte simétrica? Eu ligo duas fontes em série e aqui na interconexão delas, né, eu tenho o positivo dessa fonte, negativo. O positivo dessa segunda fonte vai ligado no negativo dessa. E aí aqui, nessa conexão, vai ser a minha referência de 0 volts. Ou seja, aqui eu vou ligar no ground. Se aqui eu tenho 0 volts, aqui eu vou medir 12. Só que aqui eu tenho 12, né? Se eu medir eu vou ter 0, então aqui eu vou ter menos 12, que é o que acontece quando a gente faz a análise DC dela aqui, né, do circuito em DC. Vou botar aqui a ponta de prova do multímetro, né? A outra ponta de prova vai ligada aqui na referência de 0, então eu leio 12 volts. Se eu ligo aqui, eu leio 0 volts, porque a ponta de prova está ligada aqui na referência de 0. E aqui eu vou ler menos 12 volts. Então nós temos tensão 12 e menos 12. Tá? Por que isso acontece? É como se eu invertesse a ponta de prova do multímetro, né? Que aí, ao invés de ler 12, eu leio menos 12. A diferença é que aqui eu estou colocando uma outra fonte ligada ao contrário. O positivo dela vai no 0 e aí o negativo vai ser menos 12. Beleza? Outro recurso do simulador que eu estou usando aqui são esses dois elementos
que são os jumpers. Então aqui, ó, em Basic, jumper. O jumper, ele serve para a gente fazer uma conexão física, uma conexão sem efetivamente fazer uma conexão. A gente liga as coisas, digamos, de maneira virtual. E aí eu coloquei um jumper aqui, renomeei ele para V+, e coloquei outro jumper aqui e renomeei para V+. Ou seja, eu vou ter uma conexão lógica daqui para cá. Fisicamente eles estariam conectados, mas aqui no diagrama não aparece. E é justamente essa função do jumper, né? Ao invés de eu pegar e passar um fiozinho para cá e outro fiozinho para cá, eu boto os jumpers para não precisar passar essas interconexões. Utilizando jumpers, a gente consegue fazer com que o desenho do circuito fique mais limpo, menos bagunçado, mais organizado. Tá? Atentem-se que eu coloco jumpers e ele coloca todo mundo com o mesmo nome. Então, aqui, ó, J1 está ligado com esse, que está ligado com esse. O que eu preciso fazer? Eu tenho que renomear, por exemplo, aqui e clico 2 vezes aqui. Então, esses dois caras estão conectados no mesmo ponto e esse não. Tá? É assim que utiliza jumper. A gente coloca o jumper e renomeia ele com o nome do ponto que a gente quer conectar todo mundo. Nada impede de ter mais de 2 jumpers no mesmo ponto. Tá? Eu posso ter quantos jumpers eu quiser no mesmo ponto. Um exemplo de que acontece isso sem a gente perceber é aqui no terminal de ground. Né? A gente bota o ground, aqui está ligado no 0 volts, aqui está ligado no 0 volts, aqui está ligado no 0 volts. É como se todo mundo tivesse ligado no mesmo lugar. Tá? Beleza? E esse aqui é o circuito do amplificador. No trabalho da disciplina, tá? Vocês vão ter que fazer com filtro. E aí, quando vocês fazem com filtro, vocês vão utilizar aquele circuito da calculadora de filtro. Qual que é o circuito da calculadora de filtro? Tem lá no Moodle da disciplina o link. E aí vocês não colocam esse circuito aqui do que eu fiz. Tá? Vocês coloquem só aquele circuito que tem lá no diagrama da calculadora. Deixa eu abrir ele. E apliquem tensão já direto naquele circuito. Façam igual, tá lá. Aqui eu vou abrir o site, tá? Da calculadora. Vocês vão colocar exatamente esse circuito aqui. Não bota aqueles resistor e capacitor que eu estou mostrando ali, tá? Beleza? Então, tá aqui o circuito. Fontes de tensão 12 volts. Posso simular. Vou fazer primeiro uma análise transiente, tá? Fazer uma análise transiente. E aqui na análise transiente é possível observar a tensão de saída lá do out e aqui o cursor que eu quero é esse aqui e esse cara aqui que é a fonte de entrada, o in. Vou botar os cursores para a gente observar. Aqui o ponto A e aqui no ponto B. Notem que eu estou aplicando aqui aproximadamente 100 mV e está saindo aproximadamente 1,1 volt. Então eu estou tendo uma amplificação de 10 vezes. Beleza? Só que isso acontece, mas não em toda a faixa de frequência do amplificador, tá? A gente vai ver isso depois na próxima simulação. Mas na análise transiente a gente consegue ver aqui a ondinha senoidal da entrada e da saída, beleza? O que a gente quer ver é a resposta em frequência desse amplificador. Então, para isso, a gente tem que fazer uma análise AC, tá? Da função de transferência. Vou fazer a análise, vou definir aqui que eu vou fazer a análise entre 1 Hz e 1 MHz. O que vai acontecer? Essa fonte aqui, ela vai ser variada, as frequências, entre esse intervalo de 1 a 1 MHz. E eu posso trocar aqui o quanto eu quero. E eu vou definir que eu quero 100 pontos. E vou mandar simular. E agora temos a resposta em frequência desse amplificador. Se a gente colocar aqui o cursor e olhar, note que está dando quase 21, tá? O que é esse 20,83? Isso aqui é o ganho em decibéis, em dB, tá? Aqui é o ganho em dB deste circuito. O que acontece?
Para vocês, eu acho que é muito complicado trabalhar em escala em decibel. Por exemplo, ganho 10 seria 20 dB, ganho 11 seria 21 dB. É um pouquinho complicado e meio mirabolante, tá? Então, o que eu vou recomendar para vocês fazerem? Troquem essa escala de decibéis, tá, para o linear. Como é que vocês trocam? Vocês clicam aqui na escala e aí vai aparecer, ó, texto do label, formato da escala e aqui, ó, tipo de escala, linear, decibéis, e a gente não quer escala linear decibéis, eu quero escala só linear, beleza? E aí tira esse decibéis aqui da unidade, tá? Para ficar correspondente ao que está sendo mostrado no gráfico. Dá um OK. Note que agora bagunçou aqui um pouco a escala, tá? Cliquem 2 vezes e alterem aqui, ó. Lower limit é esse limite inferior, upper limit é esse limite superior. Tá em 40, né? Vou colocar 12. Eu sei que ele vai colocar 20, mas eu vou deixar 12 aqui. E ó, ele vai definir até 20. Agora ficou mais bem distribuído. Agora, aqui, ó, nós conseguimos ver, na realidade, aqueles 11... O meu ganho de circuito está 11 vezes e em dB daqueles 20,8, tá? Eu me equivoquei. Notem que aqui, ó, frequência, vou definir 1 kHz a frequência, dei um Enter, ele vai buscar o ponto de 1 kHz. Note que o ganho está 11, tá? Vou botar aqui, ó, 500 Hz, o ganho é 10,99. Vou botar 4 kHz, opa, 4 kHz, ganho 10,99. Notem que nós temos uma região plana aqui no meio, que é a região de interesse que a gente tem, né? A gente quer que um amplificador, no caso esse aqui seria um amplificador para áudio, né? Ele tem uma banda plana entre 20 a 20 kHz, que é a frequência que o ouvido humano consegue ouvir. Movendo o cursor aqui, ó, nós podemos ver que ocorre atenuação aqui em altas frequências e também ocorre atenuação aqui em baixas frequências. Essa atenuação que ocorre aqui, de alta frequência, ela se dá devido à limitação da frequência de operação do amplificador, tá? Vamos ver aqui o que vocês... No caso, um circuito para áudio, a gente quer que opere até 20 kHz, 20K. Nós temos 10,78. Tá bom, 10,78. Isso aqui não é volts, tá? Isso aqui é em vezes, é ganho. Lembre-se, né? A gente calculou o ganho do nosso circuito em 11, tá dando 11. Aqui o ganho já vai ser 20 kHz. O ganho vai ser 10,78. É bem próximo de 11, né? É uma variação bem pequena. E aqui, nós queremos que a resposta em 20 Hz, vamos botar 20 Hz aqui, também seja, tem um ganho parecido aqui, seja plana. Notem que aqui o ganho não está plano, ele já está atenuando aqui. Então nós temos um ganho aqui, em vez de ter 11, nós temos um ganho de 8,6. Tá bom, mas poderia ser melhor, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode mudar o circuito para melhorar o ganho. Vou mudar o circuito aqui para alterar o ganho não, para alterar aqui essa resposta em baixa frequência. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso alterar o capacitor ou posso alterar esse resistor. Eu vou alterar esse resistor aqui de 10, vou botar aqui 50K com 50. K a gente vai alterar a resposta em frequência de baixa frequência. Vamos dar aqui, simular de novo. Notem que agora, ó, vou colocar os cursores. K. Note que agora, ó, a resposta em frequência está bem plana. 20. Ó, o ganho em dB. Deixa eu trocar de dB para linear. 20, 0. Ok. Opa. Errei aqui. Ixi, baguncei. Lower, 0, 20. Agora sim. Tá em dB aqui, né? Mas não estou em dB, então vou arrumar. Note que agora, resposta em frequência, ó, continua tendo aquela atenuação em baixa frequência, mas ela é bem diferente da anterior. Notem que em 20 Hz agora nós temos um ganho de 10,86. Então está bem plano a resposta em frequência.
Vamos ver como é que aqui na outra abinha, como é que estava o anterior. Ó. Notem que a parte de alta frequência não mudou, porque é uma característica do amplificador operacional. Mas a resposta em baixa frequência, que é dada pelo aquele circuito RC da entrada, ela muda. Note que melhorou bastante, né? Agora a gente tem um amplificador de áudio que responde praticamente 100% plano de 20 a 20 kHz. Então, está resolvido aqui o circuito do amplificador. No caso do filtro, tá? O que vai acontecer no filtro? No filtro, a gente não vai ter esse capacitor aqui em série, no caso de um deles, né? Então, eu vou simular aqui como se fosse um filtro passa alta. Passa baixa. Tirei o capacitor em série, né? Então, a resposta em frequência de baixa frequência vai melhorar, vai ficar planinha a partir de zero. Que aí seria... Deixa eu achar aqui. Seria... Esse aqui é um passa alta. Vamos selecionar aqui. Filter áudio. Low pass, eu quero um low pass, passa baixa. Do tipo Silent Key. Que é esse cara aqui. Vocês vão montar, vocês não vão botar o capacitor em série lá, tá? Nem aquele circuito RC. Vai ser como se fosse esse filtro aqui. Mas não é, isso aqui é um amplificador, mas ele vai limitar a resposta em alta frequência por causa da característica do amplificador. Vamos ver como é que vai ficar? Análise, AC. Note que agora, vamos trocar a escala aqui também de dB para linear. 0, 20. Eu estou botando 20 aqui porque a escala ele me limita em deixar em 20 por causa do meu circuito, que é um amplificador, né? Ele está amplificando aquele sinal. Notem aqui, ó, isso aqui é a resposta de um filtro passa baixa, ou seja, ó, baixa frequência está passando inteira, alta frequência está atenuando aqui, ó, e aqui é essa região que atenua, que ocorre a transição. Vou botar aqui um cursor, vocês vão ter que fazer medição. Aliás, deixa eu alterar a escala aqui, né? Eu alterei para linear, mas não tirei o dB daqui. Notem que aqui, ó, cursor, tanto A quanto B, né? Estão planinhos, ganho de 11 vezes. O que mudou de um para o outro, ó? Mudou aqui, ó. Eu tirei aquele capacitor, então eu não tenho mais aquele filtro limitando a resposta em baixa frequência. Então ela vem aqui, ganho de 11 vezes desde de 1 Hz. O que acontece aqui? Ó? Em alta frequência continua a mesma coisa. Isso aqui é uma resposta idêntica ao que vocês vão obter no filtro passa baixa, porque ele está passando baixa frequência e limitando alta. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que achar o ponto, aqui o ganho de vocês, né? Como é um filtro, o ganho vai ser 1, tá? Como o ganho vai ser 1, vocês vão ter que achar, aqui vai ser 1, né? Vai ser um pouco diferente o gráfico, mas vocês vão ter que encontrar o ponto em que a tensão de saída é 50% da tensão de entrada. Se a gente está aplicando 1 volt na entrada, a gente vai querer saber o ponto de 50% onde tem meio volt. Se eu tenho um ganho de 1 no circuito, eu vou querer saber onde é que o ganho é 0,5. Nesse caso aqui, o ganho do meu circuito é 11. Então eu quero saber onde o ganho desse circuito é metade, ou seja, 0,5, 5,5. Vou botar aqui então 5,5. Encontrei aqui o ponto de 50%, que é 5,5 nesse caso aqui, tá? Onde é que é? Na frequência de 170 kHz, 169,77, vou arredondar para 170 kHz. O que vocês vão ter que botar no relatório, tá? Vocês vão ter que colocar no relatório um print da tela, dessa tela aqui, com um cursor medindo algum lugar, qualquer lugar aqui, ó, desde que seja dessa parte plana, ó, tá vendo que não muda, ó, tá 11 volts o tempo inteiro. Muda aqui, ó, só o eixo X, né, que é a frequência, mas o eixo Y não muda. Larga o cursor em algum lugar aqui que é plano e o outro aqui em 50% do valor. Tá? Nesse caso aqui eu vou ter que a frequência é de 170 kHz, arredondando. Tira um print da tela e bota lá no relatório e descreve esse comportamento do circuito. Tá? Beleza?
E é assim que a gente vai fazer a análise de amplificadores e filtros utilizando a análise AC aqui da ferramenta TIM. Beleza, gente? Isso aí, então. É isso aí para esse vídeo. Então, vamos encerrar por aqui. Até mais, espero que tenha sido útil para vocês e um grande abraço.